Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar nesta hora uma palavra de Deus que se encontra na carta de Tiago, no seu capítulo 4. Estarei lendo até o versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou não estáis ciente de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúme dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e planteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Meus irmãos, eu vejo nessa passagem 3 lutas que existem na nossa vida. A luta contra a nossa carne, a luta contra o mundo e a luta contra o diabo. E Tiago aqui vem falando então dessas questões, das batalhas que existem dentro de nós mesmos, as paixões carnais que muitas vezes nos acometem. São os desejos que o ser humano muitas vezes tem que não está de acordo com a vontade de Deus. E é uma luta muito grande que guerreia dentro do ser humano. E muitas brigas, muitas pelejas, muitos desentendimentos ocorrem por causa desses desejos carnais que o ser humano tem dentro de si. Cobiça muitas coisas, mas não pode alcançar nada. Mata, não de uma forma física, mas muitas vezes com palavras, destruindo pessoas, menosprezando o ser humano, matando a pessoa de uma certa forma, invejas, mas não consegue nada. E vive pedindo coisas a Deus, só que não alcança nada, porque diz a palavra de Deus, que pede para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites, vivendo um hedonismo muito grande, que significa o amor pelos prazeres da vida. E aqui então nós somos comparados, ou melhor, quem vive nessa situação, como adúlteros, porque tem uma amizade com o mundo, achando que pode ter uma amizade com Deus, adulterando então assim a amizade com Deus, falsificando uma amizade com Deus, porque na realidade não tem. Porque diz a palavra de Deus que aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Porque o mundo é nosso inimigo. O sistema do mundo é nosso inimigo, porque o que o mundo nos oferece só nos afasta de Deus. Os prazeres, entre aspas, que o mundo tem para nos dar, só nos afastam de Deus. Então a briga aqui é contra nós mesmos, contra os nossos desejos carnais, contra aquilo que o mundo nos oferece, mas existe um Espírito Santo dentro de nós, que zela com ciúme, ou seja, com um zelo muito grande por nós, com um cuidado de não querer que nós venhamos a nos perder em nossos desejos carnais, nem para aquilo que o mundo oferece. E é por isso que aqui está dizendo, ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus. Mas tem muita gente arrogante, que não quer se deixar levar
pelo Espírito Santo de Deus e quer fazer sua própria vontade. E aqui, versículo 6 vai dizer: todavia, ele outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. Devemos nos sujeitar a Deus, como diz aqui, colocando a nossa vida em total sujeição ao Senhor, porque Ele quer cuidar de nós. O Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, Ele quer cuidar de nós. Só que devemos nos sujeitar a Deus e aí resistir ao terceiro inimigo, além da carne, do mundo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo ele vai tentar o tempo todo te derrubar, me derrubar. Mas quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, ele não vai ter poder algum, porque aqui diz: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos e arrependei e chorai. Porque muitos não se dão conta do quanto estão errados, do quanto estão entristecendo o nosso Deus. E aí vive uma alegria passageira, se envolvendo com as coisas do mundo, achando que esses prazeres é o que vai fazer sua vida feliz, e não são esses prazeres. Mas aqui está dizendo: entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e planteai. Trocai vossa euforia pelo pesar. Aqui não está dizendo que a gente não possa ser feliz, alegre, sorridente. Mas é que muitas vezes o que está causando essa alegria não é a presença de Deus na nossa vida, e sim os prazeres mundanos que muitas vezes o ser humano está se envolvendo e traz uma falsa alegria, uma aparência de felicidade. É essa felicidade, é esse riso que a palavra está dizendo para a gente trocar por um arrependimento sincero, por um choro de arrependimento diante de Deus. E aqui está dizendo o versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E às vezes você não sabe porque está vivendo uma vida tão desgraçada, tão infeliz, mas é porque ao invés de você buscar a presença de Deus, você está se envolvendo com as coisas do mundo, que traz uma falsa alegria, um certo conforto, mas que na realidade está te afastando de Deus. Quer vencer os seus desejos? Quer vencer o mundo? Quer vencer as artimanhas do diabo? Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Achegai-vos a Deus, e Ele se chegará até vós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você permita que o Espírito Santo possa te dar uma real alegria, uma verdadeira felicidade, onde o seu riso vai ser verdadeiro, não como as coisas que o mundo oferece, porque Deus tem e quer o melhor para as nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos nesta hora pela tua palavra, que vem nos fortalecer e nos orientar, Pai, que nós devemos nos achegar cada vez mais na tua presença. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.